Aí, bonitona, Deu tudo certo? bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo ouvindo bem. Então, vamos lá. Boa tarde, obrigado por você ter aceitado o convite da gente. Antes de a gente começar, Rua, eu vou explicar um pouquinho para o pessoal que vai acompanhar a gente qual é a proposta, qual é a nossa ideia, e aí eu vou te apresentar e a gente vai bater um papo, tá? Não vai ser uma entrevista, Rua, vai ser um bate-papo mesmo, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente teve a oportunidade e o prazer de trabalhar junto. Enquanto isso, aí o pessoal vai estar entrando. Então, qual é a ideia, Rô? A gente pegou o gancho daquele jogo do PAN, aquele jogo icônico lá que a Globo reprisou no domingo, e a gente teve a ideia de fazer uma semana que, na verdade, está aumentando, né? A gente provavelmente vai estender até o final do mês, falando sobre futebol feminino aqui no CETRAF, por questões óbvias do meu vínculo com o futebol feminino. E a gente já fez ontem, começamos ontem com a Pelia, e a gente já tem uma série de jogadoras, de personalidades de futebol feminino que vão estar confirmando aí ao longo do tempo. E a ideia era da gente bater um papo mesmo, basicamente do período que a gente trabalhou junto lá na seleção, né, que foi um período mágico para a gente, né, tanto futebol feminino quanto para mim pessoalmente. E eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai desenvolver o assunto. Só que antes disso, para você dispensa apresentações, mas eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente um pouquinho do seu currículo, Rosana. Porque o que acontece? A gente que é do esporte, muita gente tem uma vida inteira no esporte e não consegue ganhar um título. E eu costumo dizer, todas as vezes que eu chego às finais, que na verdade são as semifinais, que eu fico entre os quatro, eu coloco isso no meu currículo. Eu queria que você só dissesse para quem está ouvindo a gente um pouquinho do teu currículo, Rosana. As competições que você jogou e as finais que você conseguiu chegar. Seja bem-vindo. Obrigado. Você sabe que meu coração tá sempre aberto para você, pro que você precisar. A gente tem uma relação, né? Começou com ódio e virou amor. Isso é uma coisa que eu vou te Porque... perguntar. Fala primeiro. Eu vou tentar resumir de forma breve, porque graças a Deus meu currículo é bem extenso, muito vitorioso. Tive passagens por grandes clubes, né? Os quatro grandes aqui de São Paulo. São Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Internacional de Porto Alegre. Joguei no melhor time do mundo, que é o Lyon, da França, PSG, um dos grandes. Joguei na Noruega, no Avaldsnes. Joguei no Sky Blue e NC Courage dos Estados Unidos. Então, assim, vários times. E Jogou na eu, além Áustria. de trabalhar muito na Áustria, além de trabalhar muito, sou pé quente, porque todos esses clubes eu, pelo menos, consegui galgar até um terceiro lugar aí. Mas eu sempre coloco os mais importantes como Olimpíada e Mundial. Disputei 4 Olimpíadas, 4 Mundiais, sendo 2 medalhas de prata em Olimpíada, uma medalha de prata juntamente com você no Mundial. Título da Champions, né? É um feito enorme para mim, uma brasileira ganhar a Champions. E dos Estados Unidos também, que é a liga mais competitiva provavelmente do mundo, muito provável, porque eles têm um ranqueamento de times também. Então, o primeiro pode perder para o último pode ganhar do primeiro. Enfim, então eu considero bastante esse título, que é da WPS, a antiga WPS, que é a Liga Americana. E sou uma das poucas jogadoras que tem esses 2 títulos, da Champions e da Liga Americana. Libertadores. Brasileiro, Paulista, Libertadores, o único Mundial que teve, embora não tenha tido a chancela da FIFA, mas teve esse Mundial, foi com São José também, fui campeã. Então eu sou pé quente. Antes de ir para a Ferroviária ano passado, o time estava na final, disputou o Brasileiro, ganhou do Corinthians e eu estava lá, até a medalha eu ganhei. Que bom. Rua, o que eu tenho por hábito fazer? Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu vou falar, eu tenho por hábito, mais do que falar sobre ciência, trazer um pouco da experiência adquirida ao longo desses anos, que hoje as pessoas têm muito acesso à informação.
Então, qualquer pessoa que tem interesse em uma informação mais técnica, ela entra na internet, ela tem acesso. O que eu quero fazer? Trazer um pouco da nossa experiência nesse bate-papo. Então, eu queria que você falasse agora como que a gente se conheceu, para o pessoal entender aí como é que começou esse nosso relacionamento. Começou muito mal, né? Primeiro porque o time já estava treinando, né? Nesse período eu estava jogando na Áustria. Isso foi em E a 2005. Áustria... Isso, 2006. Um pouco antes do Sul-Americano. E na Áustria as competições eram amadoras, o time era amador ainda, estava em desenvolvimento. E não tínhamos tantos treinos, né? Eram treinos à noite, a intensidade não era muito alta. E aí eu tive o desprazer no começo de te encontrar. Né? Sabia que tinha mudado toda a comissão. E eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na Granja e você se apresentou e aí falou para mim assim, como você veio de viagem, provavelmente você está cansado, eu vou te dar um dia de descanso e depois a gente vai fazer a bateria de teste que todo mundo fez. Eu falei, tudo bem, por mim, sem problema. E aí, eu lembro um dos testes que normalmente eu ia bem, né? Que era o RAST, e foi o primeiro que você me deu. E eu lembro de ter terminado o teste, e aí eu fui, né, de peito aberto, cheia da razão, achando que eu tinha ido bem. E aí eu viro para você e pergunto, e aí, professor, como é que eu fui? Você falou, quer saber mesmo? Eu falei, quero. Foi péssima. Nossa, péssima. Já acabou com o meu dia ali. Eu falei, nossa. Já pensei, né? Que cara chato, mas nem me conhece. Poxa, não precisava falar que era péssimo, me explicasse. E aí depois... Mas foi estratégico, tá, gente? E aí depois, no dia seguinte, foi o BIP test. O BIP test eu nunca fui lá aquelas coisas. Claro que melhorei conforme os treinamentos. E aí foi antes de um coletivo ainda. E aí eu fui mal no MIP test. E aí você falou assim, me puxou e falou assim, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Esse sotaque carioca, né? Como é que tu joga? Eu falei, oi? Como é que eu jogo? Eu falei, você vai ver, vai ter coletivo agora, eu vou te mostrar por que eu jogo. E aí no coletivo eu fui muito bem, eu lembro que eu tinha feito gol, fui muito bem. E aí agora eu tenho poder de convencimento, né? Mostrei, aí fui falar com você, falei, tá aí, é por isso que eu jogo. Achei que ia receber um elogio, o que eu recebi? Imagina você bem! Mas o que acontece? Ontem eu comecei conversando com a Pelé e estava explicando para o pessoal como é que foi aquele trabalho. É que a seleção feminina ela tem um ciclo que são 4 competições, né? Que era o Sul-Americano, que agora é a Copa América, o PAN, a Copa do Mundo e a Olimpíada. E quando a Rosana chegou, eu já havia feito a avaliação da equipe. Então eu já sabia dos problemas e das virtudes da equipe. E isso foi uma colocação estratégica, tanto que a gente desenvolveu uma amizade grande, né? Provavelmente as pessoas não sabem, a gente se conheceu em 2006, e de 2006 até a Rosana parar de jogar, que depois ela retornou, eu ainda continuei dando a orientação do processo de treino dela, né? Aquela confiança que a gente pegou. E ali eu estava começando a construir o trabalho, entendeu, Rô? Então eu precisava ganhar a confiança das jogadoras. E eu joguei com algumas situações, como foi essa com você, como foi com a Cris, como foi com outras meninas. Cada uma eu fui de uma maneira para justamente porque eu precisava tirar o máximo de vocês, né? Então essa é uma história legal, está bem engraçada. Teve alguém que comentou aqui, acho que foi a Luísa, a menina que estava com a gente, bem jairo mesmo, que às vezes, o meu nível de exigência é muito alto, e eu sou duro mesmo, né? Eu costumo dizer que a mão do titio é pesada, mas do mesmo jeito que eu sei cobrar, eu acho que eu também aprendi a levar os atletas, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho muito bom relacionamento com praticamente todos os atletas, sejam homens ou mulheres, que eu já trabalhei ao longo da minha carreira,
Porque na maioria das vezes vocês conseguem entender que isso é para que vocês possam chegar a um nível que até então vocês não tinham chegado. Fiquei muito feliz de ouvir as coisas que a Pele falou ontem. Algumas ela já tinha falado para mim. E qual é a minha ideia? Quais são as perguntas? Eu queria te perguntar a respeito do trabalho que foi desenvolvido em 2007. Na verdade, a gente performou no PAN em 2007, na Copa do Mundo na sequência, mas esse trabalho começou no Sul-Americano. E até você deu uma entrevista outro dia, falando dos meios, do método de treinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que foi para você essa nova abordagem de treinamento? Como que foi esse processo? E como que você se sentiu enquanto atleta? Primeiro, acho que você talvez nem lembre, mas você tinha passado um questionário para gente. Você preferia treino físico com bola, sem bola? Você lembra disso? Tem muito tempo, eu tô ficando velho, né? Bem mais do que eu, né? Mais ou menos. E eu lembro desse questionário e eu respondi com bola, mas pra gente ainda era muito... tinha essa restrição, né, de fazer alguns treinos com bola ou sem bola. E aí eu lembro, obviamente, que eu já coloquei com bola, mas sempre soube, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, eu sempre fui muito curiosa. No entanto, acho que essa nossa aproximação foi justamente por isso, porque eu sempre fui muito curiosa, queria saber de tudo que acontecia com o meu corpo, e você me falava com muita exatidão o que ia acontecer. Daqui um dia você vai estar se sentindo assim, daqui 2 dias assim, daqui 15 assim. Então, eu acho que eu me apeguei muito nisso, porque acontecia de fato, né? Essa transformação com o corpo. Eu lembro que eu tinha 13,4 de gordura, você me fazia correr. Então, assim, há um nível de exigência muito alta, mas eu também sou muito exigente comigo mesmo. E aí entendia que aquilo iria me ajudar. Então, quando começaram os trabalhos, e eu passei a minha vida inteira escutando: você não é resistente. E, na verdade, eu não era tão mal. Eu não era tão resistente comparado à velocidade que eu tinha, né? A força e velocidade que eu tinha. E eu passei até 2006 escutando isso. Você precisa melhorar a sua resistência. E aí, quando você me falou o contrário, você precisa potencializar isso. E a resistência vai vir juntamente com esses trabalhos. Para mim, foi a maior alegria do mundo, porque eu sempre odiei ficar correndo em volta do campo, coisa que não tivesse um dinamismo. Sempre preferi muito mais fazer um intervalado do que uma corrida contínua, e sabia que aquilo ali não ia melhorar tanto a minha performance. Isso, claro, conversando com você e estudando um pouco mais, procurando artigos, eu fui mais a fundo e comecei a entender também o que acontecia, o processo todo, né, com o meu corpo, de dores musculares, desde dores musculares até o ganho de força. Então, assim, para mim, mudou da água para o vinho. E foi uma coisa que foi maravilhosa, porque até então me falavam sempre que eu tinha que melhorar minha resistência e, na verdade, eu podia potencializar minha força e minha velocidade, e com isso melhoraria a minha resistência dentro de um contexto todo, né, físico, contexto de jogo, tático. E para mim eu acho que foi o ponto de partida para eu ter as melhores performances dali em diante, porque até então sempre se batia muito nessa tecla que eu precisava ganhar resistência, e não era mal, só não era compatível com a minha força e velocidade. E aí você transformou isso na minha cabeça. E aí meu rendimento começou a decolar. Legal. Queria que você falasse um pouquinho da equipe. Como você ficou quantos anos do total de seleção, Rô? Eu fiquei de 2000 a 2017. Foram 18 anos, porque 2000 foi no começo, né? E 2017 no final. São 18 anos de seleção. Então, como que você viu a performance do time, aquele time do PAN, que foi campeão do PAN e foi vice-mundial? Como que você viu a performance sua individual e coletivamente da equipe? E o que você acha que levou a esse nível de performance? Eu acho, primeiro, o grau de exigência que você tem, né? E juntamente com a equipe comprou essa ideia. Era uma equipe que queria muito,
Eu falei Era uma isso. equipe muito talentosa e eu acho que casou muito bem. Porque antes a gente tinha muita vontade, mas não tinha a estrutura, né? Tanto física como tática. E a vontade de ganhar sempre teve, porque aquela geração sempre brigou por um prato de comida. Então a gente sabia que era sempre a nossa chance quando a gente ia disputar uma competição grande. E o grupo, que eu falei, comprou a ideia, juntamente com os seus conhecimentos, super aplicáveis, né? Uma aplicabilidade enorme que você conseguiu transformar, colocar na cabeça das meninas o que era necessário para se obter uma grande performance. E eu acho que foi isso, foi trabalho de força que a gente fazia muito pouco, né? E era a sustentação do nosso trabalho. Então a gente começou a sentir isso, o grupo todo, mais veloz, mais contato físico, coisa que a gente sempre perdia para seleções nas competições internacionais, a gente começou a ganhar. Então, as meninas entenderam bem esse processo e todo mundo comprou a mesma ideia, todo mundo era muito comprometida, todos os trabalhos, eu lembro que você ia com aquela pranchetinha do cacete, né? Com 1.500 tiros anotados. A escadinha, nossa, como eu me lembro dessa escadinha, treino coordenativo, nossos aquecimentos com muito treino coordenativo. E aí a gente vê, né, a gente chegou numa seleção principal, mas muitas das meninas sem esses conceitos básicos, sem a coordenação, e a gente foi melhorando, se superando, e a gente precisava disso, né? Essa injeção de conhecimento, de padronizar um trabalho, para que a gente melhorasse, porque tudo isso estava com a gente já. A gente carregava esse brio, essa competitividade de atleta, mas a gente precisava desse suporte por trás. Então, a performance no PAN, acho que foi uma preparação de luxo, né, que a gente teve, os jogos. Eu lembro que a gente brincava bastante, que na Áustria eles comem muito schnitzel, que é carne de porco. E você falava ó o porquinho aí! E aí, essa nossa relação, ela começa muito no PAN, porque eu lembro que de amor e ódio que eu falo, né? De ódio para amor. Porque eu lembro que nos treinos, nossa, eu saía te xingando pra caramba, eu falava, esse cara é maluco. Meu Deus do céu. Ele quer que a gente vomite aqui, não é possível. E aí, quando eu fui, no primeiro jogo já, que eu fui correr no PAN, que eu sobrava, que a menina não me via, que o jogo terminava e, na verdade, eu perguntava, né? Quanto tem? E aí, quando você tá mal fisicamente, uma bosta, né? Você tá no segundo tempo, 5 minutos, quanto tem? Já tá no, sei lá, você tem 5 minutos de jogo, você fala, quanto tempo tem? A pessoa fala 5 minutos, você fala, meu Deus. Não, parece que já passou 30. E naquela época era o contrário. Quanto tempo tem? Ah, já tem 30 do segundo tempo. Eu falava, poxa, mas já vai acabar? Porque eu sobrava. Tá tão né? gostoso, E a equipe também. Eu falei, agora que tá bom o negócio. Então, assim, isso para mim foi muito legal e foi onde que a nossa relação começou a se estreitar muito mais. Porque eu via tudo aquilo que estava acontecendo, mas no jogo, na performance. Porque só treinar e não ver o resultado num jogo, claro que tem vários outros fatores que interferem, como o poder de decisão, mas você estar bem fisicamente melhora tudo isso. Né? Eu sempre falo, a técnica se sobressai, mas se você tiver um comportamento tático e uma condição física, isso vai ser melhorado. Então, se você criava uma chance e fazia, você vai criar 10 e vai fazer 10. Né? Porque as características técnicas, claro que tem que ser trabalhadas também, já existe, mas com essa progressão física, com certeza seu desempenho melhora. E foi assim que eu senti a equipe toda, tanto no PAN quanto no Mundial. Legal. Você falou muito aí da nossa aproximação, aí eu também vou falar o que levou a isso. Eu já tenho bastante tempo, eu não tive o prazer que vocês tiveram de jogar, até porque eu sou horroroso, né? Eu, pelo menos consciente, eu acho que eu fui desde o início. Estudar, né?
Então, o que que acontece? Por que que acabou se estreitando? Primeiro, pela profissional que você é, né? Você hoje está com quantos anos, filhote? Fala pro titio. 37. Hoje você consegue ainda performar e jogar em alto nível por conta de tudo aquilo que você fez ao longo da sua carreira. Você sempre foi uma pessoa muito preocupada. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes ela me ligava de fora do país e ela falava, eu tenho que treinar. Eu falo, você não vai ter que treinar porra nenhuma, você tem que descansar. Você sempre teve uma preocupação com a sua performance, um compromisso e um comprometimento com o seu trabalho muito acima da média. Isso fez com que você potencializasse as suas características. Então, você falou com relação à resistência e à força e à velocidade. Dificilmente, né? Dificilmente você vai pegar uma pessoa que ela é muito rápida, muito potente, muito forte, e ela é proporcionalmente resistente. Né? Então, qual foi a ideia do trabalho? Foi potencializar o que você já era bom. Então, eu queria que você contasse aí para eles, como isso aqui é um bate-papo, o Rolim está chamando a minha atenção com a maneira de perguntar a idade. Eu não vejo problema nenhum com a idade. Porque hoje, você, aos 37, você performa muito mais do que muita menina aí. E isso, você sabe disso. E as pessoas sabem disso. Por isso que hoje, por exemplo, a Tânia joga com 40 e tantos anos. E eu já falei para você, você vai jogar até quando você quiser. Por conta do ponto de vista físico. Né? Então, eu me perdi. Eu ia falar uma coisa, acabei entrando em tanta coisa. Você falou em relação à resistência e potência que você queria que eu falasse alguma coisa. Você falou, normalmente uma pessoa se ela é muito resistente, ela não é tão potente. O que eu vou lembrar. Então, o que eu queria que as pessoas entendessem, que as pessoas entendessem você também, que dificilmente quem é extremamente potente, me lembrei. E aí você parou de jogar. Então, por exemplo, você, do ponto de vista de força e de velocidade, eu tenho um banco de dados muito grande. Né? Eu falei ontem com a Peli, eu devo ter entre 10 e 15 mil avaliações nesses anos todos, esses mais de 20 anos. Então, você é uma das principais jogadoras, inclusive comparando com o homem. Então, se eu comparar os jogadores e as jogadoras, você está lá no top 5, no top 3 de quase tudo com relação à força e velocidade. E aí você me contou uma história muito curiosa, você já tinha resolvido parar de jogar. Você ficou quanto tempo sem jogar? Um ano? Foi um ano? 11 meses. Quase um ano. E aí você foi levar um jogador lá no Corinthians e aí teve o teste de salto, não teve? Queria que você contasse aí pro pessoal como é que foi. Então, eu estava trabalhando com agenciamento, fui levar um jogador para treinar lá e conversando com um fisiologista do profissional masculino, ele me perguntou, né, por que eu parei. Aí eu contei e eu estava de calça jeans e sapato e eu falei assim, mas ele falou, não, mas você não devia ter parado. Mas foi por quê? Por conta de força, porque depois dos 30, normalmente o que se perde mais é a força. Falei, então, isso eu quase não perdi. Ele, sério? Eu falei, sério. Eu estava até pensando em jogar. E aí tinha a plataforma de salto lá. Eu falei, eu saltava, quando eu estava muito bem, eu saltava quase 60 centímetros. Eu tenho até os testes para comprovar, né? Passou de 60. Aí o cara não acreditou. Ele falou, você saltava 60? Eu falei, saltava. Ele, sério? Eu falei, sério. Falei, então, tem a plataforma aí, vamos lá. Eu falei, tô de sapato e calça jeans. Mas eu aposto com você que mais de 40 eu salto. Isso sem aquecer, sem nada. Aí a gente foi fazer o... Oi? Sem treinar, exatamente. E aí a gente foi lá fazer o teste, nem aqueci direito, calça jeans, pouca mobilidade, um sapatinho. E aí no primeiro salto eu saltei 43. Ele falou, não, salta de novo. Caramba, já deu 43, você não aqueceu, tá de calça jeans. Aí eu fui, saltei de novo, deu 48. Falou, volta a jogar logo. Por que você parou? E eu lembro que você falou para mim, o que ele disse para você com relação da média dos jogadores lá do Corinthians? Esses números. Ele falou, caramba, você salta mais do que os meus jogadores do profissional aqui. Você tá doido? Só acho que 2, 3 que saltam acima do que você saltou. Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, então deixa eu tá bem, né? Porque na minha média não é essa não, essa aí tá abaixo para mim.
Então, para as pessoas entenderem, quando as pessoas olham aquele time de 2007, a preparação física teve um destaque, isso me deixa muito feliz, mas o nível técnico do time era muito alto, o time era muito bom, e a gente ainda tinha isso, a gente tinha você voando, a gente tinha a Marta voando, a gente tinha a Formiga voando, estava todo mundo no nível muito alto. Então, para se chegar no Sim. nível de performance, para se fazer, que aí eu vou entrar agora no Mundial, para se bater de frente com essas equipes de ponta do mundo, se não tiver nesse nível, não consegue. Não consegue. Claro que tudo na vida tem um preço, né, Rosana? O que a gente Claro. passou lá na granja à noite? O que eu exigi de vocês? O que você fez de plano de treino complementar? As pessoas não têm ideia. Então, as pessoas acham que essas coisas são assim que acontecem. Mas isso foi um processo, né? E já avançando um pouquinho agora para o Mundial, a gente chegou no Mundial, sei lá, 1 mês e meio depois do PAN, 2 meses, eu não me recordo agora. Como que você viu a equipe comparada às principais equipes do mundo naquele período lá da Copa do Mundo de 2007, lá na China? Para resumir, eu fui entrevistada depois do jogo contra os Estados Unidos. E aí a pergunta do repórter foi a seguinte: por que o Brasil está correndo tanto? Isso eu não sabia. Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta. Por que o Brasil está correndo tanto? E depois, quando eu voltei também para a Áustria, um jornal alemão também me perguntou isso. E aí eu falei, olha, a metodologia de trabalho na preparação física mudou totalmente. Ele potencializou o que as jogadoras tinham de bom e focou muito na força. O Brasil era um time que não tinha força. Então, assim, o que eu vi no Mundial? Um time que corria muito, mas era muito forte também. Chegava sempre na frente. A disputa de bola era sempre nossa. Eu vi a live da Pelé ontem e eu concordo plenamente com ela. A gente esperava o segundo tempo. Era o que a gente queria. Vamos chegar no segundo tempo, que daí a gente atropela. Se não tomar gol no primeiro, no segundo a gente ganha. E foi isso que eu vi. O time performava de uma forma absurda fisicamente. Né? Aí entra todo o talento, toda a técnica. E aí eu vou ser talvez repetitiva, mas com toda a técnica que a gente tinha e a base física muito bem consolidada, ficava mais fácil. Então a gente atropelava técnica e fisicamente. Que bom. Vamos falar um pouquinho agora da tua história enquanto atleta, Juan. Você já está com 37 anos, que é considerado para o futebol uma idade avançada. E mesmo assim, hoje, você consegue performar acima da média. Eu estava conversando com o Rolim, que fez a Libertadores, cobriu os jogos do Brasileiro, e ele ficou impressionado quando você voltou a jogar, depois que você tinha um período enorme, quase um ano sem jogar. Eu sei, porque eu acho que eu posso me colocar assim, eu fui o seu preparador físico ao longo desses anos. Então eu sei o que você fazia, eu sei como você se preocupava com o teu processo de treino, como ainda hoje você se preocupa, que é muito fora da média, muito fora da curva. Eu queria que você dissesse para quem está ouvindo a gente qual foi a importância de, ao longo da sua carreira, você ter uma preocupação com o teu corpo, com a sua performance atlética. De suma importância, né? Tanto para minha performance naquele momento e como no futuro. Eu voltei a jogar porque, na verdade, também nunca parei. Eu não fazia os treinos específicos do futebol, mas os treinos de força que você me passava eu sempre fiz. Então, isso, de certa forma, me deu um lastro muito grande. Eu sempre falo que eu tenho certeza que eu fui uma das jogadoras que mais treinou na vida. Né? Que eu sou aquela jogadora que você tem que pedir para não treinar, que era o que você fazia. Então, eu sempre fui muito Caxias, eu sempre fui muito focada. E uma coisa que eu entendia muito bem, acho que é a minha maior virtude, eu sabia das minhas limitações. Então, eu sabia que para eu superar algumas limitações, eu precisava treinar mais do que a formiga, por exemplo. Me fala quais são essas limitações aí, porque eu não conheço, não.
Que nem, eu tenho muita força. Mas eu sei que a formiga é uma aberração da natureza. Então eu sabia que para chegar no nível... Outra coisa, Rua, e são características diferentes, entendeu? Sim. Nunca vai ter a resistência da formiga. E a formiga nunca vai ter a sua força. Sim. Então, só que eu sempre, tecnicamente também, eu tinha dificuldade na marcação de 1 contra 1. Só que eu também sabia, quanto mais rápido for o meu poder de decisão e mais força eu tiver para arrancar e sair, eu vou chegar junto com a menina. Posso até, de repente, tomar uma decisão um pouquinho errada, mas quanto mais forte e veloz eu tiver, mais chance de eu chegar junto. Então, assim, eu sempre treinei pensando na saúde, mas quando eu parei principalmente, mas muito no que eu podia entregar dentro de campo, no que ia me ajudar dentro de campo. Eu sabia muito bem que se eu deixasse de treinar uma semana, a queda de rendimento já ia ser gritante para atleta de alto nível. Então eu sempre foquei muito nisso. Quando eu posso treinar, e aí quando eu te conheci ficou mais fácil, porque eu perguntava para você várias vezes, vários times que eu passei, eu tinha um treinos absurdos e eu te perguntava, olha, o que você acha? Fiz isso aqui, o que eu preciso fazer? Então a gente sempre teve essa relação que me ajudou também. Todo esse lastro, essa vontade de treinar, mas com... Não perde seu raciocínio, não. A Rosana, mesmo jogando nas principais equipes do mundo, a gente sempre teve um relacionamento próximo e a gente sempre passava alguma planilha complementar para ela. Então, o que a gente fazia? A gente entendia o que era feito no clube, a gente usava a experiência dela, né, porque ela tem um nível de consciência e de conhecimento muito acima da média, e passava um trabalho complementar. A gente tentava ir ali onde ela precisava. Isso foi fazendo com que ela fosse aumentando ao longo do tempo o nível de performance dela, né? E uma das preocupações também que a gente tem na performance é que não se machuque. Então a Rosana até teve algumas lesões, mas era muito trauma, era muita pancada, e até uma curiosidade que eu queria que você falasse também. A Rosana chegou a um ponto que ela estava tão forte, uma vez ela descobriu uma lesão, o médico brigou com ela que ela teve a lesão e ela falou, não tive, a musculatura estava tão forte que mascarou aquela lesão. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Sim, algumas vezes, né? Às vezes que eu faço ressonância, que eu tô com alguma dor, sempre aparece uma outra lesão. Mas a minha musculatura é tão forte, eu lembro. Engraçado e cômico ao mesmo tempo, né? Teve uma vez que o jogo estava passando na TV e eu tive uma hiperextensão do joelho. E aí os físios começaram a fazer bolão, LCA, LCP, só isso. E quando eu fiz a ressonância, deu um pouco de tudo, assim, parcial do LCA, menisco, gastrocnêmio, todos esses músculos em torno deram alguma coisa. Só que eu não precisei operar justamente porque minha musculatura segurou. E aí começaram até a brincar comigo falando que eu era mutante, porque é uma imagem daquela, eles estavam realmente fazendo bolão. E por ter essa preparação, por ter essa musculatura forte, sem deixar de fazer o trabalho de força durante anos. E além do que, né, essa eu preciso contar. Agora mudando até um pouquinho de assunto. Eu lembro uma vez que eu estava exausto, os jogos na Noruega eram muito, muito pesados. Físico mesmo. E aí eu te liguei e falei, Jairo, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo levantar da cama. Você tem alguma indicação? E aí você falou, Rô, faz o treino de força pesado. Eu falei, Jairo, você é maluco. Não, você tá maluco, eu não estou conseguindo sair da cama. Eu acho que você não entendeu bem o que eu estou falando. Você não entendeu bem. Eu não consigo sair da cama. E aí você falou, então se esforça, sai da cama e vai lá, nem que seja para você fazer uma série do treino de força. Eu fui, claro que você tem muita credibilidade comigo, mas fui pensando, esse cara tá mais louco do que eu imaginava. E aí quando eu fiz o treino de força que me recuperou, até meu humor mudou, me deu uma animada, aí mais uma coisa que eu comecei a acreditar e praticar, né? Então depois do treino eu ia lá e fazia. Quando que foi isso? Você lembra? Que ano? 2013, eu acho. Ah, não me lembrava. Eu não me lembrava. É porque existem algumas estratégias. Como eu conheço muito você,
Eu devo ter optado por isso na época por uma série de fatores que é um pouquinho mais complexo o assunto, eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. É, a gente, eu sou seu fã, né? Pela pessoa que você é, pela profissional que você é, por isso que a gente acabou ficando amigo. E as pessoas, infelizmente, no nosso país, elas não conhecem muito o futebol feminino, né? Então eu gostaria de sugerir que as pessoas que estiverem aqui ouvindo a gente, tiverem interesse, dessem uma olhada no Google nos teus melhores momentos, para elas entenderem o que é uma alta performance no futebol, né? Que a gente brinca e tudo. Então tem vídeo da Rosana de melhores momentos aí, que é um negócio de cinema. É Ronaldinho de saias, né? Ela hoje não é colégio de ator, é porque ela construiu ao longo do tempo. E ela era uma jogadora física, mas que tecnicamente ela tem um nível muito alto. E aí vem uma coisa muito boa. Eu não lembro agora qual foi o jogo, precisa da sua ajuda. Eu lembro que a gente estava no PAN, no Maracanã, e você me chamou no vestiário depois de uma vitória e me deu a tua chuteira. Você lembra disso? Lembro. Queria que você falasse um pouquinho disso para eles aí, porque você falou algumas coisas para mim. Né? Você falou que, olha, eu nunca dei minha chuteira para ninguém, aí você me deu. Ela está guardada aqui, eu vou fazer um quadro e vou colocar na minha casa. Ela está guardadinha lá no meu armário. Então, tudo começou com a brincadeira do porquinho, né? Da alça, de comer porco e tal. E aí eu falei para você que eu ia fazer um PAN espetacular e que depois eu ia te dar a minha chuteira para você guardar de recordação dos gols que eu fizesse com ela. E eu lembro que logo no primeiro jogo eu fiz um gol de direita, inclusive. E aí eu ia imitar um porquinho, mas as pessoas não iam entender, desistir. Mas no final eu fui lá e falei, aí o porquinho, para você. E aí por tudo, né, que você representou para mim naquele momento, um dos anos mágicos da minha vida, quando eu tive a melhor performance física, eu falo até hoje, né, a melhor performance física foi em 2007. E aí, uma forma de recompensar tudo aquilo que você tinha feito. Porque, e acreditar, né, confiar também no time todo, eu acho que foi um momento de agradecimento mesmo. Ah, legal. O Felipe está falando que a chuteira deve estar cheia de poeira. Claro que eu não tenho condição de usar. A chuteira é para decorar, Felipe. Não tenho condição de usar. Né? A chuteira é para decorar. Avançando mais um pouquinho, Rô, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol feminino a nível internacional. Né? Você ganhou uma Champions, jogou no Lyon, teve no PSG. Eu acho que foi na época, eu não lembro se você estava no Lyon ou se estava no PSG, estava em final, quase final de Champions. Você veio para o Brasil, veio treinar no Cetraf. A gente fez uma lapidação. Eu lembro que eu te dei uns treinos lá de matar. Você estava num outro momento da carreira. E como que você vê hoje o nível físico do futebol feminino a nível mundial? Eu acho que melhorou já bastante. Hoje os treinos também são mais integrados. Derrubei o celular. Aí. Vai. Eu acho que melhorou bastante o nível físico, mas ainda está longe do que eu acho que o futebol feminino pode apresentar. Pelo que eu já vivenciei. Internacionalmente, eu acho que por genética mesmo, as meninas já têm mais força, os treinos são mais intensos, até porque tem menos técnica. Elas não tiveram, por exemplo, que minha geração teve, que é a rua. Então, sempre focaram muito nos trabalhos físicos. Eu vejo algo até desproporcional nas equipes internacionais e nas equipes brasileiras. Porque o próprio LPO, não vou falar só da Europa, vou falar dos Estados Unidos, que começou há poucos anos no Brasil, né, a introduzir no futebol. Nos Estados Unidos a gente já fazia isso em 2009. Então, essa discrepância muito grande se dá também por conta dos profissionais que a gente tinha à frente do processo. Né? Hoje eu vejo o futebol feminino se desenvolvendo muito mais porque tem profissionais mais capacitados,
que estão vindo do futebol masculino e migrando para o futebol feminino. Tem gente estudando muito mais. Então, eu vejo uma melhora, mas ainda está longe do que pode ser. E hoje, como é que você vê o futebol de clube do Brasil comparado com o resto do mundo, principalmente a Europa e os Estados Unidos? Ainda vejo uma defasagem grande na parte estrutural, mas, como eu falei, eu acho que hoje nos principais clubes tem profissionais engajados, buscando conhecimento, mas a gente tem um distanciamento até por conta da proibição, né? Na Europa não foi proibido. Então, a gente vê uma diferença gritante, principalmente na formação. Lá, eu cheguei no Lyon, por exemplo, em 2011, tinha sub-9. Foi sub-9. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma única categoria que tem competição por enquanto, que é a sub-17. E aí você vê a lacuna que a gente tem, né? Muito grande. Então, lá fora, elas já vêm com uma formação, uma bagagem muito maior, tanto física, como tática, como psicológica. A gente sabe que todos esses itens precisam de um processo, é algo mais gradativo. Você não vai ficar bem fisicamente da noite para o dia, como a gente falou. Foi 2006, 2007, foi o período que você trabalhou, foi um processo. Né? E talvez se você não tivesse um tempo hábil, talvez aquela seleção não tivesse grandes performances. É verdade. Eu costumo dizer que é a construção da forma. Você não faz um atleta da noite para o dia. Isso é um processo de construção da forma. Eu já dei até exemplo aqui, eu acho que foi um outro papo que eu tive. Eu dei o exemplo saindo um pouco do futebol, da ginástica olímpica. Anos atrás, quando que a gente imaginar que a gente tem um campeão mundial, um campeão olímpico, um medalhista olímpico, um medalhista mundial na ginástica olímpica? Esses atletas foram preparados ao longo de um tempo. Aqui no Brasil, não. A gente tem que performar em muito pouco tempo, com muito pouca estrutura. Então, isso só foi possível pelo tempo que naquela época a gente ficava mais tempo lá na granja. Eu falei isso ontem aqui com a Pelé. A gente ficava mais tempo lá na granja, né? A gente ficava mais tempo lá na granja. E aí a gente conseguiu, com o trabalho, com a dedicação, com a metodologia, fazer um ajuste para isso aí. Uma outra pergunta. Você hoje está jogando no Palmeiras, né? Hoje você está no Palmeiras. E como que você está vendo hoje o nível físico das equipes aqui no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista? O Paulista ainda não começou, mas eu posso falar aqui no Palmeiras. Aqui no Palmeiras, eu acho que a nossa performance física está impressionando até os outros times, porque o Palmeiras é um dos times que mais corre. Né? O jogo também que o Palmeiras faz, tático, determina isso. A gente marca com pressão alta. Então, assim, eu vejo hoje uma condição muito melhor do que há anos atrás, principalmente nas equipes grandes, né? Nas equipes que têm um investimento maior. Eu falei também, claro, a qualidade dos profissionais que estão à frente. Mas há uma discrepância grande ainda para os times que têm menos investimento, que têm menos estrutura. Mas eu acho que com o tempo as pessoas se capacitando mais, isso vai nivelando um pouquinho mais, mas é um processo lento. Enquanto isso, eu acho que os grandes ainda vão estar um passo à frente por conta dessa infraestrutura e do investimento. Uma outra curiosidade aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. Você teve um período na Ferroviária, certo? Uhum. E você já era adepta do trabalho de força, eu já vinha introduzido isso para você. Você teve na Ferroviária, qual foi o ano? Ano passado, 2019. Ano passado, 2019. Então a gente começou lá em 2006 a fazer um trabalho de força, você se identificou com o trabalho de força. Chegando na Ferroviária, eu não sei como é que era, se não tinha o trabalho, e você acabou ali ajustando e fez uma parceria. Eu acho que para a Ferroviária ter
fazer um trabalho de força. Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho? Por que você quis levar esse trabalho para a Ferroviária? Não, na verdade a Ferroviária tinha esse trabalho de força. Eu já fiz isso em alguns clubes, né? Na Noruega, por exemplo. Então, de repente, eu estou me equivocando aqui. Teve algum clube que você fez uma parceria? Não sei se foi com uma academia ou com um boxe de crossfit? Foi o Audax. Foi o Audax. Isso, o Audax em 2017. Então, me diz aí como é que foi. Como é que foi isso? Porque isso foi capitaneado por você, né? Sim. E aí, você, claro, virou uma referência para mim. Hoje eu entendo muito dos seus conceitos, eu entendo a valência que está sendo trabalhada, tenho uma ideia melhor até do próprio controle de carga, porque a gente está nessa parceria aí há muitos anos, né? São praticamente 14 anos trabalhando juntos. Então, e eu sentia essa diferença. E eu via no Audax que a gente não tinha muito trabalho de força, principalmente trabalho em cadeia fechada, né? Que potencializasse o nosso trabalho. A gente ainda tinha um método antigo de cadeia aberta, e aí eu sempre, né, falando com os profissionais, eu falei, eu já faço isso faz um tempo, isso aqui tem dado resultado. E aí eu usava as coisas mais, para mim, muito óbvias, né? Eu falava, a gente não corre sentado, a gente não corre deitado. Então, quanto mais próximo a gente estiver do jogo, mais interessante fica. E aí eu tinha uma parceria já com o boxe para fazer os treinos de força. E aí perguntei para o dono do boxe o que ele achava, se dava para fazer uma parceria, depois de convencer o pessoal também da comissão, que foi muito receptivo, eles entenderam que isso poderia fazer diferença para o time. E o resultado foi maravilhoso, porque muitas meninas depois vieram falar comigo, poxa, nossa, eu estou bem melhor, estou me sentindo mais forte. Cara, eu não sabia fazer o agachamento direito, agora já consigo fazer melhor, está mais eficaz. Teve uma menina que, nossa, ela mudou da água para o vinho, ela veio me agradecer, eu falei, não, o trabalho é todo seu. O que eu fiz foi apresentar uma ideia que dava certo para mim. Legal. Rua, a gente está fazendo essas lives para aproveitar o tempo disponível aí, mediante esse momento difícil e delicado que a gente está vivendo, e também muito para passar um pouco da experiência dos profissionais para os nossos atletas, para os nossos clientes, para os nossos amigos. O que você poderia deixar de mensagem para quem hoje está militando no meio do futebol e que ainda não conseguiu a profissionalização ou não conseguiu ainda chegar no nível que gostaria? O que você poderia deixar de recado para eles? O que você acha que um atleta deve fazer e pode fazer? O que você pode deixar para esse pessoal? Primeiro, acho que a palavra-chave no futebol é perseverar. Perseverar porque se você não acredita, você não tenta, né? Então você precisa acreditar que pode sim dar certo. Você precisa sonhar com isso. E depois disso, traçar metas, né? Mas saber que vai abdicar de muita coisa, que o seu esforço... Tem alguém se esforçando também para isso. Então, seu esforço vai ter que ser maior ainda. Né? Quando você pensa que está trabalhando muito, você tem que lembrar que tem alguém que pode estar trabalhando mais do que você. Então, é isso. É dedicação total, determinação total e acreditar, perseverar. É muito difícil. Por muitas vezes eu pensei em desistir, vezes que eu acordei e falei, poxa, hoje eu não quero treinar. Mas aí uma coisa que é sempre muito importante para mim, eu preciso ir. Eu coloco na minha cabeça, eu vou, levanto e vou, porque quando eu chego lá, eu me sinto feliz. Então você precisa também entender que às vezes você não vai estar bem, mas quando você chega no lugar, o ambiente te motiva, o treino te motiva. E é isso, é você se motivar todos os dias, perseverar, porque todo esforço ele vai ser recompensado. Talvez você não vá virar um atleta de um nível de seleção, né? Mas você pode chegar até um clube ou você pode simplesmente adquirir conhecimento e saúde para o seu corpo. Entendi.
Eu estava pensando aqui uma outra coisa que é legal, como a gente tem uma relação próxima entre atleta e preparador físico, muitas vezes, no início de um processo, o pessoal fica olhando torto, fica puto e reclama e acha que não precisa. E, como o meu nível de exigência ele é muito alto, muitas vezes no primeiro momento essa relação era um pouco complicada, né? E como você, Aline, vocês conseguiram chegar num nível muito alto, e você ao longo da tua carreira, né, você começou a jogar profissionalmente com quantos anos? Tinha 15. Então já são 22 anos, então é uma vida. Então você provavelmente jogou muito bem fisicamente, jogou bem fisicamente, jogou mais ou menos fisicamente, jogou mal fisicamente. E como que é isso para um atleta, Rosana? Qual é a diferença entre você estar muito bem e você estar mais ou menos? A Pelé aqui ontem para gente falou que muito provavelmente muitas meninas não sabem como é jogar no alto nível como ela jogou em 2007. Eu queria saber isso um pouquinho de você. Eu concordo plenamente com a Pelé. Não é qualquer jogadora que tem essa chance de chegar num nível físico. Resumindo, é exatamente o que ela falou. É você terminar os 90 minutos e se perguntar por que já acabou. Né? Tudo fica mais fácil. Você não pensa, você não escolhe jogada. Eu lembro que eu não escolhia jogada, eu ia em todas. Você não vai conseguir voltar. Quem falou? Consigo, sim, eu consigo tudo. Então, assim, eu acho que, para mim, estar no nível máximo no físico é isso, é não escolher jogada. Essa eu vou, essa eu não vou, essa eu faço isso. Não, você simplesmente vai porque você está sobrando. E, claro, você tem que abdicar de muita coisa. No começo é sempre mais difícil. Qualquer coisa que você vá fazer no começo é mais difícil. Você vai sentir dor, você vai querer negociar. Mas se você suportar, se você pagar o preço, no final vai te dar resultado. É uma frase clichê, mas nada que vem fácil fica. Né? Não perdura muito. Agora, se você constrói ali, você tem uma base sólida, claro que vai ficar muito mais fácil para você construir sua casinha. Mas não dá para construir do telhado. Não tem como. Então, assim, tem coisas que são inegociáveis. Mas aí a escolha é sua. Então, vamos para finalizar. Eu não vou deixar a live terminar, não. Você falou que tem coisas que são inegociáveis. Nesses seus mais de 20 anos de carreira, você jogou acima do peso alguma vez? Eu joguei, mas eu sei que interferia na minha performance. No entanto, a busca era sempre incessante. Mas pouco. Muito pouco. Por exemplo, eu não lembro. Você podia estar um pouquinho fora do ideal, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas eu não consigo me lembrar de você fora de forma. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão do percentual de gordura é uma questão que muitas vezes eu tomo muita porrada, porque eu exijo isso. E as pessoas hoje acham que isso aí é normal. É normal. Você liga a televisão aí para ver e muitas vezes você vê. E aonde eu vou, eu encontro isso. E tem que ter um preço, né? Como você falou. Eu não consigo entender um atleta fora do peso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E isso aí é uma coisa que desde sempre, quando a gente acertou o teu percentual de gordura lá anos atrás, nunca mais eu lembro de ter visto você completamente fora de forma. E eu também entendi que isso fazia diferença na minha performance, né? Uma maneira fácil de entender, que foi, você me explicou, talvez você nem lembre. Joga 90 quilos com 5 quilos a mais, com uma mochila de 5 quilos. 90 minutos, claro. Tá falando. 90 minutos, perdão. 90 minutos com uma mochila de 5 quilos. Vai fazer diferença. Então, claro, quanto melhor você tiver, com um percentual mais próximo do ideal para menos, talvez, vai interferir na sua performance, porque você não precisa carregar bagagem extra. Entendi, Juan. Queria te agradecer.
dizer que é sempre um prazer a gente estar conversando, te dar os parabéns pela brilhante carreira que você tem. É muito gratificante para mim, enquanto preparador físico, encontrar os meus atletas, as minhas ex-atletas, né? E uma coisa eu tenho observado, todas aqueles ou aquelas que foram exemplo dentro do campo, quando terminam a carreira, acaba tendo um outro direcionamento e acaba indo bem, como é o caso da Pelé. Você que está com uma posição de destaque lá na Federação Paulista. E você, eu tenho certeza que pelo que você veio construindo ao longo da tua carreira, você tem total condição de fazer alguma coisa dentro do que você quiser. Você pode agenciar, você pode ser uma dirigente, você pode ser uma treinadora. Para quem não sabe, vai acabar a live, tá? Eu não quero que acabe. Tá? A Rosana tem curso da UEFA, né? Então, te desejar boa sorte, te dar os parabéns, dizer que é sempre um prazer estar conversando contigo. A gente tem 15 segundos antes de cair, Rô. O prazer é meu, agradecer a todos vocês do CETRAS, a você principalmente por sempre me abrir as portas. Espero que tenha agregado na